sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 9, ao versículo 17. No livro de Josué, capítulo 3, do verso 9 ao verso 17. O tema da ministração da noite é a unção da conquista dos pés molhados. A unção da conquista dos pés molhados. Josué, capítulo 3, verso 9 ao verso 17. Amém? Vamos ler. Assim diz a palavra de Deus. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferizeus, e os girgaceus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse ou toque nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levaram a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está a banda de Sartã, e os que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltava de todo e separava-se. Então passou o povo de fronte de Jericó, porque os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? A história do povo de Israel é uma história feita de desafios, de lutas e de conquistas. Parece com a minha história, com a sua história. A história da vida da gente, você pode parar para pensar, é feita de muitas lutas, porém também temos conquistas. É feita de guerras, de empecilhos, de travas, de amarras. Precisamos então de um milagre, de alguém que seja mais forte do que nós, para nos ajudar a atravessar as tempestades da vida. A vida tem as suas tempestades, as suas demandas, as suas desafios. Porém, a vida, ela, além de suas dores e tristezas, tem também a sua beleza, o seu sorriso, as suas vitórias e todo o esplendor de uma vida dada por Deus que tanto nos amou e
Ele ama você. Dá um aplauso, sabe? A Bíblia diz que o Rio Jordão transbordava nas suas ribanceiras, de uma ribanceira a outra. Havia um transbordo, o rio estava violento, o rio estava veloz, o rio estava cheio, o rio transbordava, e do outro lado havia uma terra boa para se conquistar. O povo de Israel vinha de um deserto de 40 anos e agora estava à borda do Rio Jordão, e o rio tão violento, não haveria como atravessá-lo, mas a terra da promessa, a terra prometida estava do outro lado. E nesta hora, para o povo e para o líder Josué, para perguntar a Deus o que fazer. Em momentos da vida, quantas vezes nós paramos para perguntar a Deus o que fazer? E quando paramos para perguntar a Deus o que fazer, não é atraso da nossa caminhada, não é atraso de vida, é simplesmente parar para perguntar quem é dono da vida o que fazer com a vida da gente. E Deus é tão maravilhoso que sempre vai nos apresentar um caminho novo, uma estratégia nova, uma porta nova, uma saída, porque Ele é Deus que cuida de mim, que cuida de você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Josué e o povo de Israel naquela altura precisava de um milagre que deveria vir por uma unção do trono do Senhor Todo-Poderoso, que é derramada a nós com graça, amor, obediência, santidade e propósito. Um dia antes, Josué convocou o povo e disse: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Precisa haver santificação, precisa haver fé, precisa haver profecia. Josué disse: santificai-vos, e depois ele profetizou, virá um milagre. Mas é preciso também haver obediência, é preciso obedecer. Então chegaram pela manhã diante do Jordão, e o rio estava violento, transbordava de uma ribanceira a outra, de maneira tão terrível que era impossível atravessá-lo. Aí Josué foi perguntar a Deus o que fazer. Neste momento, Deus dá uma estratégia. Deus diz: quando molhar os pés. Há algo poderoso nesta palavra. Há uma unção poderosa. Porque é um Deus poderoso. Porque é um Deus que unge. Porque é um Deus que faz milagre. Porque é um Deus que dá estratégia. Porque é um Deus que escuta oração. Porque é um Deus que se move na fé de um homem que busca em Deus os seus milagres e a sua vitória e a sua conquista. Você chama. Veja o que diz o Senhor. Assim está escrito: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima
descem pararão no montão. Josué capítulo 3, 10 a 13. A Bíblia diz que essas águas, quando os pés dos sacerdotes tocaram, quando os pés dos sacerdotes molharam, quando os pés dos sacerdotes entraram no Jordão e as águas perceberam aqueles pés tocarem, a Bíblia diz que as águas pararam. Foi feito um montão ao ponto da cidade de Adã, que ficava a 30 quilômetros. Se via uma coisa extraordinária, porque você tem um Deus extraordinário. Quem tem um Deus extraordinário vive coisas extraordinárias. E ali eles passaram, todo o povo, porque foi Deus que deu uma estratégia. O Jordão se abriu com o toque dos pés ungidos dos sacerdotes, e todo o povo passou a seco para o outro lado. A conquista do Deus Todo-Poderoso de uma nova terra foi dada a eles. Deus prometeu a Abraão: eu te darei uma nova terra. Deus prometeu a Isaac: eu te darei uma nova terra. Deus prometeu a Jacó: darei à tua descendência uma nova terra. E agora em Josué, Deus cumpre o que prometeu. O que Deus prometeu para você, Ele vai fazer, porque é Deus que não mente. Ele não mente. E ali então o Jordão se abriu, ainda que seja para vir as águas, as tempestades da vida, Deus haverá de abri-las. Quem aqui não já viveu tempestades assim? Quem aqui não já chegou momentos da vida de ver o Jordão transbordando de um lado para o outro, uma água violenta, uma tempestade violenta na vida? Ao ponto do salmista chegar, o próprio Moisés chegou a dizer no Salmo 91 que o Senhor, nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarei. Quantas vezes nós precisamos de descanso? E esse descanso só podemos encontrar em Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso escudo. Porque tem momentos da vida, não sei, problema comigo, eu faço isso, não sei vocês, mas tem momentos da vida que você pede Deus. Um tempo atrás eu falei, pastor, eu estou cansado de viver. Deus, eu não aguento mais viver. Parece que a vida se torna um fardo. Agora eu tenho minha sogra era cansada de viver. Às vezes a vida se torna um fardo, porque as tempestades se abatem. Nesse momento, os nossos olhos só podem contemplar Deus. Deus é poderoso para sustentar a vida da gente nas tempestades. E ali Deus sustentava Josué no grande desafio de colocar o povo numa terra nova, numa terra prometida, mas havia um Jordão violento para ser atravessado. Quantas vezes não atravessamos por um Jordão violento na vida? Um dia desse, no alto do monte, eu lembrei a Deus de uma vida tão turbulenta que eu disse: minha vida é tão turbulenta, desde quando eu nasci. Foi turbulenta para nascer. Minha mãe quase morreu, eu fui nascer, puxado, na força. Vivia numa casa turbulenta, cresci numa casa turbulenta.
mas por todas elas passei com você e te fiz triunfar. Oh, aleluia! Naquele momento veio o salmo: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vara e o teu cajado me consolam. Quando Deus não abre, Deus vai silenciar a tempestade. Quando Deus não faz o mar se abrir por um caminho novo, Ele faz se aquietar a violência das águas, e nós venceremos e teremos a paz que o Senhor sempre nos abençoará. No mundo tereis aflições, mas tende paz. Eu venci, vós também vencereis. Carregamos na alma uma promessa. Uma promessa é mais do que uma expectativa. Uma promessa, filho de Deus, é certeza e convicção de que no momento em que a boa e perfeita vontade de Deus se manifestar em nosso favor, o milagre vai acontecer. Esse mesmo povo, quando saiu do Egito, que ficaram diante do mar vermelho e diante daquela imensidão de águas, eles ficaram completamente paralisados. E como sempre, nesse momento se para perguntar a Deus o que fazer. Sempre nas grandes tempestades da vida, escute, tem que se parar e perguntar a Deus o que fazer. E ali Moisés perguntou a Deus o que fazer. E o que fez Deus? Diz aos filhos de Israel que marche. As tempestades da vida, meu filho, não é para você parar, não é para você desistir, não é para você desanimar, não é para você morrer, não é você para Deus me dá para agora como eu faço. Chega. Mas não, é para você continuar em frente. Eu não estou vendo nada, mas eu continuo crendo. Amém. E quando Moisés tocou o mar vermelho com um cajado, veio um milagre. Há um caminho novo que se abriu no meio do mar. O mar vermelho se separou. As águas, por um lado, se separaram. Um caminho novo se abriu. E ali o povo de Israel passou para o outro lado, fugindo do Egito, fugindo da escravidão, mas chegaram do outro lado, no caminho da terra que emana leite e mel, como diz o Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 14, do verso 15 ao verso 21. E aí o povo pode passar os seus pés no leito seco. Porque tudo que acontece na vida de um homem que acredita em Deus não é pela força de seu braço, nem pela glória de sua inteligência, é simplesmente porque é um braço de um Deus poderoso que do seu alto e sublime trono levanta em seu favor para dizer: eu te darei a vitória, eu te darei a conquista. Os pés ungidos têm a conquista do Senhor. Dê um aplauso.
Deus. O Senhor ama você. Você é ungido de Deus. Você tem uma promessa poderosa da parte do Senhor. Está escrito: assim diz o Senhor: o que preparou o mar, o caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, e o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembrais das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho do deserto e rios do ermo. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém? Isaías capítulo 41, 16 a 19 e o verso 25. Então ele diz que ele abre caminho aonde não existe. Ele coloca água onde não tem. Ele faz o deserto a vitória de um homem. Ele perdoa os nossos pecados e nossas transgressões. A Bíblia diz que ele nem se lembra mais. Não há por que carregar culpa pelos pecados do passado. É preciso abandonar as coisas antigas e carregar no coração a novidade de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a certeza de Deus, que Deus ama você. Nos prova que Deus ama você. Jesus te ama. Dá uma força, Jesus. Não se lembra quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e veio uma tempestade tão violenta? Era uma tempestade tão aterrorizante que eles gritavam e diziam: nós vamos morrer. Porque tem momentos na vida que tempestades abatem sobre a gente que a gente pensa: eu vou morrer, eu não tenho mais saída, eu não sei o que fazer. Jesus está dormindo. O segredo, o milagre, não é não ter tempestade. O segredo, o milagre, é ter Jesus. Tenha Jesus no seu arquivo. Ainda que ele despedace, mas você chega do outro lado. Não lembro de Paulo na travessia, quando o barco se despedaçou todo, mas ele chegou na ilha comigo. E quando eles estavam aterrorizados, eles acordaram Jesus apavorados, completamente angustiados, desesperados, dizendo: olha, não vou morrer, o Senhor está dormindo, não vou morrer. Ele não mandou o mar da Galileia se abrir e o barquinho pousar no leito. Porque tem momentos que ele não vai abrindo caminho para a gente passar. Tem momentos que ele chega e diz: mar, saquete, vento, cala-te. Mas uma coisa ou outra é tudo. Se ele abrir um caminho novo no meio do vendaval e da tempestade na tua vida, é um milagre. Mas se ele acalmar essa tempestade, continua sendo também um milagre. Curva sua cabeça, coloque a primeira vez e olhe o Senhor.